Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fundo num dos clãs mais enigmáticos de Vampiro à Máscara. E que mergulho, né? Porque as fontes que a gente analisou pintam um quadro cheio de paradoxos. Exato. A definição deles já é uma contradição. Um clã unido pela loucura. Mas, assim, a loucura é algo extremamente pessoal. Sim, Se a perturbação de cada um é única, o que eles realmente têm em comum? Como isso funciona? então, essa é a grande armadilha. A verdade é que eles não têm quase nada em comum, e é justamente isso que os define. Como assim? As fontes usam uma analogia que eu achei perfeita. Dizer que dois malcavianos compartilham a loucura é tipo dizer que duas pessoas compartilham o ato de comer. Ah, entendi. A categoria é a mesma, mas a manifestação é infinita. Um come por ansiedade, o outro por fome. Um é vegano, o outro só come fast food. É o mesmo ato, mas as causas, as consequências, tudo é diferente. Certo. É uma categoria, não um diagnóstico. Mas aí fica outra dúvida. Se é tudo tão particular, como é que os outros vampiros conseguem identificar o malcaviano? Boa pergunta. Tipo, eles olham para um cara catatônico e para outro num surto maníaco e pensam: ah, sim, mesma família. O que denuncia eles? Não é um comportamento específico, mas sim uma certa quebra na realidade que todo mundo compartilha. Uma desconexão. Exato. É a percepção de que eles estão reagindo a estímulos que só existem para eles. Um malcaviano pode estar falando com uma estátua, o outro pode estar rindo de uma piada que só ele ouviu. Entendi. Os atos são bizarros de formas diferentes, mas a fonte é a mesma. Isso. A perturbação é uma assinatura pessoal, mas a tinta usada para escrever essa assinatura é sempre essa percepção fraturada. Por isso, não existe um estereótipo de malcaviano. E essa falta de padrão deve deixar o abraço deles uma coisa. Completamente imprevisível. Um Ventru busca poder, um toreador busca arte. E eles? Quem eles escolhem? As fontes mostram que não há um padrão claro, o que só reforça esse individualismo. Uma teoria é que eles procuram pessoas que a sociedade já considera loucas. Mas isso não responde tudo, né? Porque se a pessoa já era insana, por que o abraço piora tanto a situação? Não é só uma continuação, é uma amplificação absurda. Exatamente. Aí tem a outra teoria. A de que eles buscam artistas, pensadores, gente com uma percepção mais aguçada do mundo. Também não se sustenta, porque as fontes são muito claras. Tem malcaviano que era assassino de aluguel, operário da construção civil, dona de casa, nossa, de tudo quando é tipo. Todas as esferas da vida. A escolha parece ser baseada em algo que só eles enxergam. Tipo uma pequena rachadura na alma da pessoa, sabe? Uma faísca que eles acham que o abraço pode transformar num incêndio. Ok, vamos a fundo nisso então. Essa ideia de assinatura pessoal da loucura. De onde veio? Para ser uma maldição de clã tem que ter uma origem. As fontes falam do fundador, o Malkalev, né? Exato. E para entender a maldição, a gente tem que entender o amaldiçoado. Malkavi não era um tolo. As inscrições o pintam como um vidente, um filósofo, um ser de paixão e curiosidade imensas. Obcecado por segredos. E essa busca o levou até o único ser que poderia ter as respostas, Caim. E ele não pergunta sobre poder, sobre mortalidade. Ele faz uma pergunta muito mais profunda. Pergunta mais perigosa que alguém poderia fazer a Caim. Ele olhou para o primeiro vampiro e perguntou: por que você rejeitou o perdão de Deus por matar seu irmão? Uau. É uma pergunta sobre redenção, né? Sobre a escolha de abraçar a escuridão quando a luz ainda era uma opção. E Caim, o ser mais antigo e poderoso da noite, ele não sabia a resposta. E essa ignorância dele foi o que gerou a maldição? Exatamente. Por não ter a resposta, Caim amaldiçoou Malkavi de uma forma terrivelmente poética. Não foi um simples "você será louco". Foi "você conhecerá todas as respostas do universo, mas jamais saberá as perguntas que levam a elas". Nossa, isso é devastador. Ter um conhecimento absoluto, mas sem contexto. Sem a jornada da dúvida, sem o porquê. É como ter a cura para todas as doenças, mas não saber o que é saúde. Exato.
Essa enxurrada de respostas sem perguntas foi o que quebrou a mente dele. E essa fratura virou a herança do clã. E aqui está o ponto crucial. A maldição malcaviana não é causa aleatório. Ela está ligada a um conhecimento proibido, a vislumbres da verdade. Por isso a insanidade deles é, paradoxalmente, uma fonte de clareza. Isso. Eles enxergam fragmentos da verdade que mais ninguém vê. Suas premonições, a disciplina de auspícios, vem tudo daí. Eles veem as respostas flutuando no vazio, mesmo sem entender o que significam. Peraí, tem uma coisa que não fecha. As fontes dizem que eles são os maiores individualistas, cada um perdido no seu labirinto. Mas agora você fala de uma conexão. Esse é o maior paradoxo de todos. Apesar de serem ilhas de caos, todos os malcavianos estão conectados por uma coisa chamada Rede da Loucura Malcaviana. Rede da loucura? O que é isso? É tipo uma rede psíquica. Pense nisso como um vínculo subconsciente, quase telepático, que flui pelo sangue de Malcave. Alguns membros mais sintonizados, digamos, sentem isso conscientemente. Sentem os ecos dos pensamentos, medos e alegrias dos irmãos de clã. Para outros, é só um ruído de fundo constante. Uma estática psíquica que eles nem sabem de onde vem. E as fontes dizem que essa conexão é mais forte que a dos Tremere ou dos Giovanni. Muito mais forte. Porque não é um laço escolhido ou imposto por um ritual. É involuntário, é caótico, é inquebrável. É uma unidade que nasce da fratura. É como se os cacos de um espelho quebrado ainda refletissem uns aos outros. Exatamente essa imagem. Sabe, navegar por uma rede psíquica dessas, cheia de fragmentos de verdades, de loucura, exige uma capacidade mental impressionante. Um raciocínio estratégico, uma criatividade imensa para não surtar. É muito parecido com o que a gente vê em jogadores de RPG. É uma ótima comparação. A habilidade de ligar pontos que parecem não ter conexão é uma ferramenta de sobrevivência para eles. Pois é. E quem gosta de RPG, geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente, que lê bastante. Esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas vestibular, concurso público, militar, OAB, residência médica. É verdade. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicobe.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa capacidade de conectar informações aparentemente díspares é exatamente o que define a história dividida do clã, essa mesma rede que os une. Também foi o palco da maior cisão deles, durante a formação da Camarilla e do Sabá. Certo. A maioria do clã se juntou à Camarilla. Mas isso teve um preço altíssimo, não foi? Um preço que mudou a identidade deles por séculos. 6 anciões do clã realizaram um ritual, um bloqueio psíquico coletivo. E isso fez com que os malcavianos da Camarilla esquecessem a sua disciplina mais temida, a dementação. Que é o poder de projetar a própria loucura nos outros. Exatamente. A marca registrada deles. Sem ela, eles se tornaram uma versão domesticada. Foram forçados a aprender dominação com os Ventru e os Tremere, uma ferramenta muito mais direta, menos pessoal. Enquanto isso, os malcavianos que foram para o Sabá, os antitribo, eles mantiveram a dementação. Mantiveram, não passaram pelo bloqueio, continuaram sendo os portadores da loucura contagiosa de Malkav. O que levanta uma questão, né? Com certeza. Quem são os verdadeiros herdeiros? Os maníacos delirantes do Sabá, que mantiveram a essência da maldição intacta, ou os malcavianos da Camarilla, a facção que se adaptou para sobreviver na nova sociedade vampírica? E, para complicar tudo, as fontes dizem que, recentemente, a dementação começou a voltar para os membros da Camarilla. O bloqueio está falhando. Sim, e a especulação é que isso pode ser um sinal de que o próprio Malkav está despertando de seu torpor e, reinstalando o software original da insanidade em todos os descendentes. O que seria aterrorizante. Totalmente. A loucura que a Camarilla tentou conter por tanto tempo está vazando de volta para o sistema. Então, na prática, qual o papel de um vampiro tão imprevisível na sociedade da noite? As fontes são muito claras num ponto.
Insanidade não implica estupidez. De forma alguma. É fascinante, né? Como um conceito tão caótico pode ter um papel tão estruturado. Aliás, se essa análise também está sendo interessante, aproveita para deixar uma curtida e se inscrever para não perder nossas próximas explorações. Exato. A loucura deles é uma faca de dois gumes. Por um lado, é uma fraqueza óbvia. Mas, por outro, é uma fonte de insights únicos. Eles enxergam as rachaduras nas fachadas dos outros, as fraquezas, as intenções ocultas. E quando você combina isso com as disciplinas deles, auspícios e ofuscação, eles viram ferramentas poderosíssimas. Numa das passagens, eles são descritos como o agente secreto definitivo. Todo príncipe espera que o Nosferatu seja o espião lá nos esgotos. O caminho óbvio. Mas o Malkaviano opera em outro nível. Ele se esconde atrás da máscara da loucura. Todo mundo o subestima, ignora, fala livremente na frente dele achando que ele não está prestando atenção. Ele coleta segredos psicológicos. Mas aí vem o grande fator de risco. A mesma perturbação que dá essa visão única pode traí-los a qualquer momento. Eles são inerentemente não confiáveis. E essa falta de confiabilidade é absoluta. O Malkaviano pode esquecer uma missão porque uma voz na cabeça dele diz que contar as folhas de uma árvore era mais importante. Ou uma personalidade alternativa assume o controle no meio de uma infiltração. Sim. Ou ele entra num estado de fuga e some por semanas. Ou entra numa depressão tão profunda que não consegue sair do caixão. Eu fico imaginando um príncipe Ventru tentando dar uma ordem para um espião malkaviano. É o maior ato de fé ou de desespero do mundo. É uma tensão incrível, você está entregando a chave do seu domínio para a pessoa mais imprevisível da cidade. A lealdade. Dizem que um malkaviano bem tratado pode se tornar um amigo para a vida toda. E se a gente conectar isso de volta ao quadro geral, essa lealdade pode ser um reflexo da rede da loucura. A rede não transmite só caos, ela transmite emoções cruas. Ah, faz sentido. Um ato de bondade com um malkaviano não afeta só ele. Pode ecoar pela rede, criando um sentimento de gratidão em outros que nem sabem por quê. E o contrário é ainda mais perigoso. As fontes são bem claras nisso. Insultar um malkaviano não é criar um inimigo. É criar 20. É como jogar uma pedra num lago psíquico. A ofensa ecoa e, de repente, você tem um exército de inimigos loucos, todos compartilhando um fragmento daquele rancor. E é isso que os torna tão assustadores. Nenhum outro clã tem esse nível de conexão involuntária. Os Tremere são ligados por rituais, uma lealdade imposta. Os malkavianos são ligados por algo muito mais fundamental. Uma unidade caótica, mas terrivelmente poderosa. Então, para resumir, a loucura deles não é caos. É o fardo de um conhecimento que a mente não processa. São respostas sem perguntas. E eles são a prova de que o individualista mais radical pode, ao mesmo tempo, fazer parte do coletivo mais conectado que existe. Exatamente. O clã dos paradoxos. A essência da maldição, no fim das contas, é o fardo de enxergar fragmentos de verdade num mundo construído sobre mentiras convenientes. E essa verdade, sem contexto, é o que quebra a mente. As fontes dizem que a maldição surgiu porque Caim não sabia as respostas. Isso deixa uma reflexão final, né? Se a loucura dos malkavianos vem de conhecer todas as respostas, mas nenhuma das perguntas, o que aconteceria com uma mente que, de repente, encontrasse a pergunta certa para uma dessas respostas proibidas? Seria a cura ou uma loucura